voltámos. Cá estamos nós de E volta. eu deixo sempre aqui o número, o volume ligado. José Paiva, queres apresentar o nosso convidado que eu tenho quero. muito prazer de entrevistar hoje? É assim, eu fiz E tu também? uma breve introdução, vou dizer aqui umas palavras, se me permites. Por favor, sim. Então vamos lá, isto queres pôr uma camada ou Não, uma dá caminha? força, dispara cru? isso. Ok. Sim. Então vamos lá isto. Sam the Kid, Samuel Mira, Samuel Lucas Chopo, rapper, produtor musical, figura incontornável da música portuguesa, um poeta das ruas dos nossos dias. Abriu as portas do seu quarto mágico, cheio de beats e rimas de chelas, para um país habituado a emocionar-se com outros géneros musicais, como o fado. Ao fim de 10 anos regressa a solo como chelas, mas nunca parou. Neste caminho que não se sabe se está sequer a meio, esteve envolvido em dezenas de projetos, como os Orelha Negra, e foi preservando a memória da história do rap e do hip-hop português na TV Chelas. Posto isto, Sam, como é que arranjas tempo para ver filmes? É verdade, é verdade. Fica em termos da rotina diária, é quando vou deitar, né? Quando vou deitar e costumo ir muito com a minha mulher ao cinema, ainda ontem fomos. O que é que viram? O que é que viram? O Halloween. E gostaste? Por acaso queria ver. Sim, gostei muito. Gostas de filmes de terror? Gosto de filmes de terror. E por alguma razão, gostas de te assustar como aquelas pessoas que só gostam de ver filmes de terror para se assustar ou gostas de uma boa história? Os filmes de terror que eu gosto mais, ou seja, que me metem mais medo, são o terror real, não é o fantasma, não é Ok. o sobrenatural. Normalmente não apela muito, às vezes é aquele... Por exemplo, às vezes até pode ser aquele home invasion de gajos que são maus apenas. Das finanças. Sim. ou assim. As finanças, segurança social. Não, mas às vezes há aquele tipo de filme de terror de Cabin in the Woods style, da pessoa que Ok. vai para um sítio desconhecido e os locals são bué creepies e Sim, invadem sim, sim. as casas. Há muito esse subgénero de home invasion e isso também é quase considerado terror e esses são os mais fortes para mim porque podem ser reais, né? Ficas com a sensação que aquilo pode acontecer um dia. Yeah. Se isso acontecesse, como é que reagisse? Se alguém te entrasse Não sei. no quarto mágico, se encontrasse no quarto mágico e... Eu nos meus pesadelos, que tive muitos pesadelos até dentro desse género, por acaso, lembro agora que falaste nisso da minha infância, agora já não, eu saltava pela janela e voava. Sério? Nos meus sonhos, sim. Mas entendias como pesadelo? Claro, que aquilo é um pesadelo. Então, se as pessoas, os maus, entre aspas, que às vezes são faceless, sei lá... Sim, às vezes são só penumbras, não é? Sim, entravam na minha casa, a minha cena era saltar pela janela, mas voava. E quando é que acabava o pesadelo? Quando acordava, não é? Sim, mas aliás, não. como é que acabava? Normalmente nunca acaba bem, né? Mas porque mesmo que tu tentes fugir, há sempre alguém que te agarra a perna. Os teus sonhos, por acaso... Ou o mal também voa e vai atrás de ti. Isso é um twist. Mas os vossos sonhos costumam ter fim. Os meus nunca têm um fim. Tipo, mesmo que a história esteja a ser boa, parece que nunca acaba. Porque depois é o quê? Os créditos que aparecem, não é? Mas isso não é graça. Sonho produzido por... E estares a sofrer bué e estar a escrever nunca mais com Exatamente. Isso era fixe. Olha, por falar de filmes de terror, estamos também a aproximar-nos na altura dos Oscars. Uhum. E eu ouvi num podcast, tu tens o vício também de ver todos os filmes que são nomeados e que tens muito esse gosto pelo cinema. O que é que tu andas a ver que gostes de... que queiras sugerir? Aquele do Star is Born, de certeza que vai para os Oscars. Não é? Já viste esse? Gostaste? Já vi. Já vi, gostei. É assim, hollywoodesco, mas... ou seja, porque às vezes há aquele que vai para o Oscar, que também é muito artístico. Este aqui tem aquele equilíbrio de ser blockbuster e ser também oscarizável, por assim dizer. E vi esse, sei que também, de certeza que vai... De certeza, embora não, também há aqui uma polémica, porque esse ainda não estreou, que é o novo do realizador latino que fez o Gravity. O Roma, não? É o Roma. Sim, o filme que eu estou-me a referir é o Roma. Yeah. Mas eu esqueci. É polémico porquê? Mas como é que o homem Porquê que é sabe? Eu vou ver polémico? aqui. Não, é polémico porque o filme supostamente é para a Netflix. E há ok. aquela situação do pessoal De ainda streaming e de- do que é que ainda se deve dar prémios. Será que os filmes da Netflix Yeah, devem yeah. merecer? Então, mas eles às vezes aqui tentam contornar as leis, que é para a Netflix, mas se tiverem 3 ou 4 cinemas já é o Sim, há suficiente. aquelas regras Já dos Oscars ganham- que se passar numa determinada... Sim. num período de tempo, se passarem em 3 ou 4 salas em Los Angeles, não sei o quê, já pode concorrer aos Oscars. Acho que o novo do Clint Eastwood também possivelmente vai para os Oscars, que é
sobre acho que é mesmo da a Mula, que é um homem, não homem falar já o próprio Clint Eastwood, já nos seus 70, 80 anos, Yeah, é uma mula, um traficante de droga. Mas é com o próprio, é ele a realizar e o próprio. E com o próprio, sim. É lá. Isso não acontece desde o quê? Desde o Gran Torino, não? Pá, exatamente. Olha, eu por acaso tinha uma pergunta para ti por causa da Netflix, que era se tu te chateias com ela de ter acabado com os teus videoclubes e os videoclubes no geral. Pois, pá, exatamente. Mas não foi o Netflix, sinceramente. Sim, mas pronto, foi ela que acabou por completo, não é? Quando surgiram os serviços de streaming, deixaram de haver ao todo. Mas na minha opinião, a morte daquilo que eu mais gostava foi assassinada por cadeias ainda físicas maiores, não é? Okay. As Valentins de Carvalho mataram os FNACs, mataram as lojas locais, e os blockbusters também mataram os videoclubes locais de bairro. As FNACs e depois ficaram a sobreviver os blockbusters. Exato. Que neste momento só há um no mundo inteiro. Que é na América, não é? Que é visitado como museu, quase. Sim, houve até um documentário da Vice, recentemente, sobre o último blockbuster. Mas vais ter uma nostalgia no próximo filme da Marvel, que passa-se nos anos 90 e é a Mrs. Marvel aterra num blockbuster. É? Exatamente. É espetacular. Mas sabes, é que eu nunca fui sócio de um blockbuster. Aí é que está, estás a ver? A minha fase dos videoclubes é mesmo ainda do tempo do VHS. Sim. Ainda consumi algum DVD, mas a minha cena mesmo de estar à espera lá do filme e de horas e horas foi na altura do VHS, anos 80, princípios de 90. E tu consumias sozinho ou chamavas ganda grupeta para... Não, consumia sozinho. Nessa fase mesmo crazy de estar-se a alugar 4 filmes por dia, era sozinho. Mas inicialmente, a minha primeira cena de ver filmes é comparável como se quer à geração dos meus pais, o pessoal se juntava, quem é que tinha televisão, os primeiros a ter televisão, que se calhar só haviam 2 ou 3 e juntavam-se, como se calhar até antes disso a rádio também, né? E no meu caso também foi isso, foi no meu bairro, um amigo meu teve o seu primeiro vídeo e nós íamos à casa dele, que já era VHS, por acaso não era beta, havia um amigo nosso que tinha beta, mas não, era VHS, eu lembro de ver lá filmes de karaté e terror também. Pois tu tens Karate essa... Kid, Rendição Incondicional, que era um dos primeiros filmes do Van Damme que ele fazia de mal. Pá, alguns filmes de terror, Mausoleo, uma cena assim. Mas essa fase já fazias música nessa fase ou vem antes de teres começado a fazer música? Não, comecei a fazer música mais tarde. Mais tarde? Yeah. Primeiro veio a cena dos filmes, não é? Sim, sem dúvida. Tu querias ser realizador, não é? Não, eu era uma pessoa que gostava de ver filmes, mas um bocadinho mais com os meus amigos. E era uma pessoa interessada e de ler os créditos, sabia, pá, mesmo saber se o filme era bom pela editora que o distribuía cá em Portugal. Havia a Publivídeo, havia a coisa. Mesmo a cena portuguesa, estás a ver? Havia uns que distribuíam a TriStar Pictures, havia outras que distribuíam a Canon, e tu conseguias logo perceber se era um filme... Tipo, se fosse isto, Prisvídeo, isto não costuma ser bom. Por acaso eu lembro, eu tinha umas cassetes de desenhos animados quando davam uma input, eu não sabia o que era. Quando aparecia o logo da Prisvídeo eu ficava, é isto. E esse gosto pelos filmes, isso vem de algum lado familiar, alguém que te inspirou? Foste tu que livremente foste, gosto de ver os créditos, gosto de explorar tudo? Talvez eu tenha-me aprofundado mais, mas para ser sincero, a minha mãe também tinha essa paixão, porque, por exemplo, a minha mãe, logo desde miúdo, nós todos estávamos inscritos em agências de figuração, numa altura mesmo, pronto, muito precoce, e lembro-me na altura, quando eu depois fazia as minhas cópias pirata dos filmes que alugava, ou gravava filmes que davam na televisão, e a minha mãe é que até por acaso escrevia o coisa, olha quem fala, com John Travolta, Christy Alley, não sei o quê. Então tu fazias o teu próprio videoclube também, não é? Sim, e trocávamos, e nessa altura, por exemplo, tinha amigos meus que era mesmo, era uma coisa tipo troca de cromos. organizada. Um amigo meu, sim. que o Adérito, que era do quarto andar,
que agora já não lá mora, teve sobrinho casado, lembro dele perfeitamente. Era mesmo, pronto, assim, folhas e folhas, 344, 345. Anotação. Tudo mesmo, coisa. Eu tinha uma coleção incrível. Howard the Duck, 346. Ai, o Howard the Duck. Pá, cenas assim, e um gajo trocava, mas ele ficava lá mesmo registado, que emprestou o filme. Ainda tens essas coisas todas? Ainda tens essas coisas? Eu muitos filmes desgravei também, muitos desgravei. Foi lá em casa assim com um mini espóliozinho do meu videoclube que eu frequentava muito, que depois foi à falência, e eles queriam mandar fora as cassetes, e eu fiquei lá com algumas só por ter, mas não tive a opção de escolher os meus filmes. É tipo, estão lá filmes random. E a pessoa do videoclube recomendava-te, devia ter sido uma amizade nessa altura, não? Não, eu nunca fui desse... Ou não falavas com Não, falava dos vários videoclubes. Aliás, havia o videoclube de Chelas e o videoclube longa-metragem, os dois ali na minha zona, e o videoclube de Chelas, a dona Diolinda, era mesmo até mãe de um rapaz que andou comigo na escola. Tínhamos uma relação bastante próxima, que depois torna a cena engraçada de ela ver-me crescer no videoclube com, sei lá, 9 anos, 10 anos, até chegar à parte de eu já ter acesso à cena pornográfica. Isso é aquele bem awkward. É aquela cena tipo, não, que está mesmo hoje vou para ali. Está mesmo próxima dos filmes de terror, e tu sem querer estás com o olho no terror, mas estás com o olho no bandido ali do outro, só a ver os títulos, porque não ia estar ali a abrir as capas. Sim, porque Claro, normalmente era era aquela capa colorida e lá não, mas eu estou a falar, pronto, não fazia isso com muita frequência, mas é um momento awkward que realmente aconteceu. Até podias ter aberto um negócio. Deve ter havido pessoas que também foram lá buscar esses filmes e foram encaminhando pelos... Mas estás a dizer de recomendar, eu se calhar até seria a pessoa que recomendava até mais, num certo aspecto, porque eu se calhar até via mais filmes que a própria pessoa do videoclube. Mas isto tem graça. Porque a pessoa não tem tempo também para ver os filmes todos que... Claro. Sim, exatamente. Vês A novidades, se pessoa calhar. depois baseia-se no feedback que a pessoa... Ela se calhar até diz, olha, vê e depois diz-me alguma coisa, que é para ela depois poder transmitir. Exatamente. Para dizer, olha, Quase um esse dizem que é conselheiro, bom, não esse dizem que é É mau. uma espécie de conselheiro, fazias de Sim, conselheiro. ou saber onde é que as coisas estavam. Eu adorava estar ali à espera. Ainda à procura daquele filme. Sei onde é que está, estava. E eles escondiam para ti? Não. Escondiam. Esse é um clássico também. Escondiam. Havia cenas... Tu às vezes estares à espera de um filme, mesmo recente que saiu, que às vezes naquela altura eles até compravam 3 ou 4 iguais, né? Cassetes do mesmo filme para ser mais fácil estar disponível. E depois já havia ali uma cena de... E este videoclube que eu estou a falar em questão, tu levavas a capa para casa. Porque havia uns que não levavas a capa levavas para uma casa. fictícia, não é? E este levavas a capa para casa. Então, o pessoal... Já havia um bocado este código de quando devolveres, traz dentro de um saco para a pessoa não saber a capa. Estás a ver? Okay. E então, às vezes, podia estar lá à espera do filme, a ver o que é que as pessoas traziam, e vinha o homem do saco, e eu ficava, então, qual foi o filme agora que ele trouxe? Não é, e podia ser, estás a ver? Havia guerras então para... Havia ali favoritismos e pintacostas e cenas. Eu por acaso lembro-me de tentar alugar o Matrix e nunca aparecia. E eu lembro-me de esperar algum tempo. Deixa ver se estes gajos que vêm aqui entregar. Mas já na altura era blockbuster. Senão... Olha, essa paixão pelo cinema, eu tinha aqui uma pergunta que era se houvesse uma personalidade do hip-hop que merecesse uma biopic, quem é que seria e se tu realizavas esse filme? Por acaso do hip-hop nunca pensei. Há um que eu pensei... Do hip-hop Tuga? Do hip-hop Tuga. Sim. Mas Os outros já têm muitos. Exato. Mas antes de dizer esse, por acaso há um que não tem nada a ver, mas que eu pensei assim, como é que ainda não fizeram um filme? Se calhar até já fizeram um telefilme, quase certeza, porque às vezes há muitos telefilmes A pessoa nem dá conta. fazem e nós não vê. Do Marvin Gaye. Porque o Marvin, por acaso. Porque o Marvin Gaye tem uma história mesmo, foi o pai que o matou e estás a ver? É uma bem novela. Eu acho que ele é bem referenciado, principalmente na Netflix, eu já apanhei várias referências. Sim, falo sempre dele, mas não... Mas estás a perceber, sim. Para já é um gajo muito importante e tem uma história incrível. Sim, é um gajo gigante, não é? E não sei como é que ainda não aconteceu, não é? Como já aconteceu até de pessoas... Por exemplo, ainda o ano passado, mesmo a nível do hip-hop, aconteceu na Netflix o filme da Roxanne Shante, que é uma pessoa, é uma pioneira do rap, pronto, não ia dizer feminino, mas é uma pioneira do rap, mas não é um grande nome, ou seja, quase muitos outros nomes pensaria antes do que o nome dela. Mas deixa pensar, o hip-hop Tuga, quem é que, assim, à primeira pensa assim... Deve haver muitas histórias que dão um belo filme. Deixa-me pensar, assim, alguém que tenha mesmo aquela história... Sim, tem que ser uma coisa... Desde criança ele sempre foi... Aquele come up, aquela coisa Sim. que ele passou E não vale dizer some daqui. Não.
Por acaso acho que a minha cena seria boring. No fundo seria... Acho que era Boyhood. Um bocado, exatamente. Sim, tens que falar disso, mas guarda. Sim, sim. Espera aí, deixa-me pensar. Diz-me, espera aí. Porque pronto, eu também estou a pensar, pode haver pessoas que têm, por exemplo, até esse filme da Roxanne, ela passou por cenas de abuso que muita gente não sabia. E se calhar até pode haver pessoas que eu não sabes a história. Conheço mais ou menos, mas posso não saber A história de vida. verdadeiramente a história deles, né? Por isso não Assim que dava ganda blockbuster. O Regula. não sei. De manhã no cabeleireiro. À tarde no hip hop. Não sei, peraí, deixa eu ver. E porquê é que estamos a pensar? Estava a pensar também, se não fosse só rappers, também DJs. Pode ser DJ? Não, estou aqui a DJ. pensar. Estamos a abrir mais. Estou a pensar alguém dentro do hip hop. Se calhar, eu não sei porque estou a pensar no General D, não sei porquê. Ok. Porque o General D realmente tem uma história. Para já É um dos primeiros, não é? é um pioneiro mesmo. Exatamente. Pois mesmo na altura que foi. E depois houve uma cena que ele desapareceu um pouco do mapa e as pessoas estavam todas a querer saber onde é que ele estava. E depois, acho que um ano passado ou dois, ele regressou e deu aí também um grande concerto. Para mim até podia acabar aí, né? Tipo assim, Ele a entrar no palco. Sim, já com a família, veio com os filhos. Mas acho que podia ser uma história interessante. Por acaso, isso estávamos a... Mas até pela curiosidade também de saber a história dele. Sim, claro. Até a própria gostavas Para de pegar nisso saber. que estavas a dizer, quando nós estávamos a preparar a entrevista, também falámos com algumas pessoas, as pessoas tinham esta questão de estes 10 anos, agora fazendo um paralelismo para ti, as pessoas ficaram muito, então, o que é feito? O que é feito? Agora eu pergunto o que é feito, porque nós sabemos que, aliás, muita gente sabe que tu tens andado aí, mas de repente parece que passaste um pouco para fora dos radares. Porquê é que foi essa decisão? Achaste que tinhas que parar um pouco, tipo, não estar tanto na... Ou as coisas foram acontecendo? As coisas vão acontecendo. E depois eu, como pessoa que estou a viver a minha vida, eu não sinto isso dessa forma. Claro. Pois estás sempre lá, não é? Não me sinto ausente. Exato. Sinto-me ausente hoje. Não, mas sinto ao mesmo tempo como que... aquele boneco do Messenger. Como é que é de dizer? Eu sinto que eu começo com um público que depois chega ao patamar, chega ao patamar. Ou seja, se calhar o Poetas de Karaoke chegou aqui a um certo nível de pessoas que os próximos sons que eu possa ter vindo a fazer, que por acaso não vinham a fazer, mas que depois podem não chegar. E essas pessoas, por exemplo, até posso dar um exemplo de pessoas que, mesmo minhas vizinhas, então, nunca mais fizeste nada. E eu a ir para um concerto de Orelha Negra, ou seja, a pessoa pode ser um público mais velho, mainstream, que só pensa que eu estou a ter sucesso se tiver a aparecer na televisão. Okay. Exato. E acho que até em 2018, para já nunca fui uma pessoa muito a aparecer na televisão, não é? E acho que em 2018 ainda menos faz sentido, não há assim muitas coisas interessantes que façam sentido nos canais os principais, não é? E eu sinto-me que estou a ser produtivo o suficiente para que aquele nicho que eu aí realmente acredito que me segue não sente essa ausência do Samuel produtivo. Ou seja de que forma for, seja exato. instrumental, seja a rimar com outra pessoa, seja isso aí, todos os anos, se me quiseres saber como é que eu estou a rapar, podes encontrar participações para ver se está enferrujado ou não. E depois, mas tenho a plena noção que uma faixa sozinho é uma coisa completamente diferente. E também tenho essa noção que é inadmissível. Pois, viu-se o impacto... Essa ausência tanto... Sim, viu-se o impacto com esta... Sim. Toda a gente achava que... Aliás, deve-te acontecer muita gente a achar que o Michelas é um CD só de músicas tuas, não é? Também é possível, que é esse tipo de pessoas que já já é um público se cá maior. Porque eu gosto de acreditar que aqueles que são do meu nicho, esses sabem. Sim. E eu não gosto de também explicar tudo. Uma coisa é estar a enganar as pessoas. Claro. Dizer que é o meu álbum a reparem, e não é. Agora, não vou estar aqui a pensar em maneiras para que toda a gente entenda aquilo que eu estou a fazer. Tipo, as pessoas podem não perceber, não vou pôr Sam daqui na capa, vou pôr TV Shellas apresenta, que é para as pessoas não baralhá-las. Não, mano.
Da mesma forma que quando eu vou passar música, DJ, eu só peço que peça Sam the Kid, entre parênteses, DJ set. Pessoas mais ou menos com um mínimo de noção Sabem que vai ser um... sabem ler Claro. uma cena. Olha, vai haver um DJ set do Sam the Kid. Mas já há uma percentagem, que é a minoria, que pensa que eu vou tocar e também vou trazer um amigo meu que se chama DJ set. Mas isto deve acontecer com outros, tipo os Justice, quando vão aos festivais, não sei o quê, Exato. aparece sempre DJ set. Yeah. Deve haver imenso pessoal que não sabe o que é que... Não, e depois é tal cena. Eu aí não posso fazer nada. Desde que a pessoa que esteja a promover e a divulgar, que contratou, não esteja a enganar as pessoas, Pois isso também pode... é isso que basta. Tu Não, podes ir com mas boa vontade e as pessoas que estão a fazer propaganda não estarem a tentar sim, enganar. Mas não. isso é que eu peço. Se tiver DJ set, às vezes está minúsculo. Mete pois. mais alto, mete maior. Pronto. E não é por causa disso, mesmo assim, que eu vou arranjar outro nome. Estás a ver? DJ whatever. Não vou, estás a ver? Não, eu por acaso, em brincadeiras, há uma coisa que eu disse. Se me arranjassem só, porque eu não gosto muito da responsabilidade das cenas de pista. Para mim, era sempre só sunsets. Se eu fazia só sunsets, mudava sério? para DJ Sunset. Isso era bom, isso era bom. Mas nas praias, Mas claro, gostas tinha da de ser. cena do Não, sunset? yeah. Do tipo do Podia não estilo ser praias, de... podia ser um rooftop de um hotel, qualquer cena. Em Chelas, podia ser. Por exemplo. Yeah. Ei. Há bons rooftops. Os Chelas também viste fixe. Não. Eu não queria dizer, eu já vivi em Chelas, o Chico não, mas eu vivi durante uns anos em Chelas e acho que... Onde? Aliás, vivi muito nos Olivais. Sim, Eu sou sim. nascido e criado nos Olivais e depois vivi... Estás a ver a rotunda do relógio? Sim, sim. Há outra mais acima e há Sim, uns sim. prédios logo à direita. Sim, Foi aí que eu morei. Sim, E depois andei na Fernando Pessoa. E tu andaste na Dom Dinis. Pronto, acho que eram Isto é um bocado stalker. Tu andaste. Tipo fogo, tive hoje a Eu ver sei, e sei, estava sei. lá a escola Dom Dinis. Não fui para a Dom Dinis por um trigo. Mas sabes que tem havido imensos eventos em Chelas. Agora há o Zona Não Vigiada, não é? Não sei se tu já ouviste falar. Exatamente. Que são com os DJs da Príncipe Discos e não Yeah, sei o quê. Tem levado pessoas para Chelas. E como é que tu verdade. vês esse... Porque Chelas sempre foi considerado... Ih, não vais para ali, meu, aquilo é uma coisa... Nunca percebi bem porquê, mas... Pois eu também, mas se calhar por ignorância, não sei. muitas Mas vezes esses eventos, muitas se calhar, vezes ajudam Claro. a levar as pessoas lá e a perceber que não... Exatamente. Eu sou mesmo apologista disso, de fazer as coisas positivas no nome que possa estar associado a algo negativo. Pois, exatamente. Embora os políticos e os pessoal da junta e isso tenta fazer uma coisa que eu não concordo, que é tenta, ok, o nome Chelas está queimado, vamos arranjar um nome novo, Marvila. Apesar de não ser um nome novo. A freguesia, Marvila é a freguesia onde Chelas pertence. Sim. Mas fores a ver as indicações, os sinais todos de estrada que diziam Chelas, estão todos a ser tapados por Marvila a nível, sério? nível Como se cinzento. quisessem silenciar... Pá, já não Exatamente. vou aos Olivais é bueno. Exatamente, estão todos a ser tapados para ter Marvila. É um bocado assim, a tentar, Vamos abafar. com o nome de Chelas, a tentar um começo de novo. Da mesma forma que já não é tipo zona I, zona J, zona L, zona M, zona N, Isso já zona 2. morreu, não? Agora é bairro do Condado, a zona I é bairro das Amendoeiras. O único que ficou, mais ou menos, que as pessoas agarraram é o bairro do Armador. Mas de resto, ninguém chama a zona J bairro do Condado. E porquê? Porquê é que eu digo que a solução é fazer coisas a nomes que supostamente possam estar manchados? Porque tu, se pensas que a solução é arranjar um nome novo, estás bem enganado. Porque os mídia fazem sempre aquilo que joga a favor deles. Ou seja, Sim, claro. Ou seja, por mais que tu queiras mudar o nome, se acontecer alguma brasa, se o Quaresma for roubado na zona J, não vai parecer o Quaresma foi roubado em Marvila, no bairro do Condado, não vende. Nem soa Estás a bem perceber? sequer. Ok. Estás a Mas ver? sei o que estás a dizer, Para acentuar Sim, o medo perigo, não e é? a cena, eles vão continuar a dizer Chelas, no matter what. Exato. Eu moro na Alta Lisboa e também é um nome que a Mosgueira faz parte da Alta Lisboa e pronto, se houver alguma coisa na Mosgueira também é na Alta Lisboa, não é? Não é na Mosgueira. Exatamente. E quando há uma coisa boa, um Rock in Rio, é no Parque da Bela Vista. Aquilo é em pois, Chelas. Sim, não dizem Chelas, não. Porquê é que não há Rock in Rio em Chelas? Rock in Rio, Chelas. Associa o nome de Chelas ao Rock in Rio. É em Chelas, mano. Porque é que diz Sim, Parque qual é o da Bela- problema, É no não Parque é? da Bela Vista. Mas o Parque da Bela Vista é em Chelas. Isso aconteceu um bocado no Martim Moniz, não é? Aquela zona que estava degradada e foi... Agora é o intendente. Agora é o intendente. É tudo o intendente. Aquela Exato, rua agora- toda é o agora intendente. tudo intendente. Exato. Chelas mudou muito desde que... tu estás lá há muito tempo, não é? Sim. Chelas mudou muito. Sim, mudou muito. A gentrificação já chegou.
Já tens turistas em Chelas? A esse ponto, assim, que, pronto, comparado com o centro, não diria. Ok. Mas já há mudanças interessantes. Para pior ou... Não, eu diria para melhor. Eu diria para melhor. Para já é uma cena muito mais tranquila. Quer dizer, nunca se foi tipo o Vietnã, nem nada disso. Sim. Mas pronto, é uma cena muito tranquila. E aquilo que eu estou aqui a pensar numa das situações que mudaram, e estavas a pensar na gentrificação, que é a comunidade asiática, por assim dizer, né? De sentir que realmente já se integrou. Já se misturam mais com as pessoas. Antigamente era mesmo casa, trabalho de casa, pronto, derivado das suas culturas, era muito aquela cena de estarem a fazer dinheiro. Não havia contacto. E não havia muita julgados, interação com o pessoal. E agora tu já vês mesmo, há uma cena que eu até já disse isto, que vejo mesmo, eles curtem bué caracóis, por exemplo. Estão sempre tens lá o Júlio, não é? E eles curtem bué caracóis e já vês mesmo eles, assim, a sair, fumar o seu cigarro, ali a falarem com as pessoas. Isso é bom para dar cabo do preconceito de as pessoas estarem mais, culturas estarem mais Tens uma foto no Júlio dos Caracóis? Não, por acaso não. Por acaso não tenho. Gostas de caracóis? Não, peraí, eu já tirei. Deves ter, de certeza. Eu já tirei, mas acho que não deve estar lá, já não há espaço. Isso é verdade. Eu das vezes que lá fui, não havia um pedacinho de uma parede. Estou só a pensar no Fernando Mendes. Parece que... Porque ele tem para aí 5 fotos na parede. Agora já não deve gostar de ver as fotos. Pois sim, agora ele está diferente. Exato. Está diferente. Não, ele está diferente. Agora, ainda em Chelas, a TV Chelas, isto é o que eu estava a dizer há bocado na introdução. Eu tenho um certo fascínio porque aquilo quase não é bem um museu, mas há pessoas que escrevem livros para preservar a memória e tu decidiste criar uma televisão. Porquê é que decidiste fazer isso? É só uma questão de preservar ou uma questão de... É as duas coisas, é várias coisas, mas principalmente é o que me mantém também na parte musical. A parte musical minha é de estar inserido nesta cultura que eu amo, que é o hip-hop, e fazer um contributo. Estás a ver? E agora eu estou a expandir o meu contributo, além de ser só apenas a minha música e os meus instrumentais. Então passa também pelo meu arquivo e por fazer programas que eu acho que fazem falta e que eu veria como consumidor. Basicamente é isso. Mas o ponto de partida realmente foi o arquivo, que tem lá já desde há muitos anos. Achas que também é uma maneira de juntar as pessoas que já não vês há algum tempo e de trabalhar com elas? Não, eu acho que não não sei se essas pessoas também deixaram de estar contigo, não sei o quê, se calhar estão sempre juntos, não é? Mas não, eu não na TV faço... Chelas passa um bocado mais desse... Eu não faço por motivos pessoais. Ok. Eu faço no aspecto com as pessoas. Se eu quiser estar com as pessoas, eu estou com as pessoas. Sim. Aquilo que eu penso é que eu quero é que outras pessoas saibam quem são estas pessoas. Aquilo funciona quase como um arquivo da RTP1 agora. Exato. É verdade. Bem, eu estava a pensar nisso, quando tu fores velhinho, podias ser uma espécie de José Hermano Saraiva do hip-hop. Eu vi-te tu a apresentares assim, mais velhinho. Um hip-hop evolution, mas não estamos aqui. Eu tento isso, sinceramente, gostaria de ser historiador do hip-hop. Mas tu pesquisas... eu estive a ouvir a tua entrevista da Antena 3 e eu achei muita graça porque nas tuas entrevistas tu pareces-me quase um jornalista, que é investigar. Isso é uma coisa que te vem por natureza, ou seja, eu tenho que saber tudo deste gajo, tenho que saber tudo do álbum, porque esta entrevista és mesmo perfeccionista, tipo, não posso... Tenho que saber aquilo que estou a fazer. Sim. Quase como um historiador, lá está, um jornalista. No caso de uma rubrica que tenho, que é o Na Mira, em que Sim, eu entrevisto ou converso com pessoas que eu admiro e que já têm um estatuto que eu diria lendário e que têm uma discografia já considerável. Embora possa haver exceções, pessoas lendárias não têm uma discografia considerável, mas também merecem essa tal conversa. Mas o ponto de partida para essa rúbrica foi isso, foi realmente eu ver que estas pessoas já têm muitos anos de carreira e acho que nunca vai acontecer uma entrevista. Por exemplo, e mesmo que acontecesse da Judite Souza ou Maria Elisa, pronto, até estou a dizer Maria Elisa, já não está... mas nunca seria aquela que eu queria ver. Okay. Eu não quero saber de entrevistas de vida pessoal das pessoas. Eu quero
como consumidor, o que me interessa, quando vejo uma entrevista de um músico, é como é que ele fez aquilo, qual é tem aquele... graça, porque mesmo quando tu entrevistas o Bossy C ou o Carlão, tu estás o tempo todo, man, tu fizeste isto, como é que tu fizeste isto? Yeah. Tu estás tipo ali, pareces também um fã ao pé deles. Curiosidade. Exato. E isso é o que eu acho mais engraçado. Torna-te Exatamente. quase como ao espectador também. Exatamente. Por isso é que eu acho que elas resultam por causa disso, que é eu tentar satisfazer a minha curiosidade. Eu também, não sei se disse nessa entrevista, que eu já fiz com pessoas mais próximas de mim, tipo Regula, e ela não ficou tão fixe e provavelmente vou refazer novamente. Pois não saiu essa. Não. Porque, não, exatamente por causa disso, porque eu gosto disso, a sério! Do que conta lá aqui às pessoas aquela história que nos passou connosco, espetacular, mas aí já não há a minha reação de satisfazer a minha curiosidade. Sim, é verdade. É partilhar com as pessoas algo que eu sei de ti. Exato, Pode se tornar muito privado e depois não... Não, exato. E depois epá, como é que é dizer? Torna-se muito mais difícil. Eu vou ter que investigar ainda mais algo que eu quero satisfazer a minha curiosidade, até pode ser já coisas um bocado irrelevantes, mas vou ter que fazer um esforço enorme e pergunto a pessoas, amigas minhas, para também contribuírem. O que é que achas que eu também devo perguntar e tal? Epá, mas ainda me faltam fazer muitas mais. Quem era assim a personalidade que tu gostavas mais de entrevistar? Se é que já não entrevistaste? Assim, um antigo ou um próximo que gostavas mesmo de... Eu vou-te dizer uma pessoa que não é do hip-hop, por acaso. Ok. Mas que, por acaso, o TV Chelas tem sido limitado ao hip-hop ou pessoas que eu considero hip-hop. Porque, por exemplo, a mim não me fazia confusão nenhuma estar no Três Pancadas o Dino de Santiago, sim. Que apesar de atualmente é visto com uma cena diferente musical, mas o Dino para mim é muito hip-hop, é das pessoas que já fez mais colaborações dentro do mundo hip-hop, Okay. a nível de refrões. Mas uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, e tentei fazê-lo quando inicialmente, por volta de 2010, começámos um podcast com a Orelha Negra, e também tínhamos convidados, que era de todos os géneros, Tiago Pencourt, etc. Um que eu nunca consegui, gostava muito, era o DJ Vibe. Uou, ok. É sério? Pá. Tenho uma grande admiração pelo DJ Vibe. Estás a ver? Mas, para te ser sincero, não tenho o knowledge, ou não sou nerd ao ponto de se cá fazer uma entrevista também muito tão específica. Interessante como o BCC, por exemplo. Ou seja, seria uma coisa mais de fã, não é? Tipo... Porque Mas no BCC tu tinhas toda uma bagagem, não é? Só estavas a tirar as dúvidas em coisas que ouviste, a falar e não sei o quê. É nesse que tu falas do cap do Ice-T. Sim, exatamente. É nesse? Ok. É que tu estavas mesmo entusiasmado. Man, quem é que ficou com o cap do Ice-T? Isso que eu achava graça. Pô. Mas sabes uma cena engraçada, por acaso? Eu estava a gravar, nunca mais me esqueço, no momento em que, na altura foi o Piteira a ajudar-me a gravar, e ele diz, ok, está a gravar. E eu nesse momento é que decidi, bem-vindos ao programa Na Mira. Eu não sabia que... Decidi mesmo naquele momento, Na Mira. Depois soou bem e ficou, porque eu não sabia mesmo como é que se ia chamar. Mas faz todo o sentido. É fixe. Mesmo, eu li a história sobre o teu nickname do Instagram do Michelas, de ser cabeça, não é? Epá, eu relaciono-me, porque eu sempre gozaram comigo. Também foste gozado por... Mas é de família, esse termo é de familiar? O Michelas? Sim. Não, nada. Não? Okay. Nada. Pois não, pois eu vi numa entrevista qualquer que é um termo futebolístico. Não é um termo futebolístico. Eu confirmei que mais alguém sabia desse termo porque estava inserido num é isso. Mas pode estar inserido em qualquer tipo de cena. Pá, nunca tive. Só gozaram comigo por ter a cabeça grande. Isso é um clichê, não é? Pá. Mas nunca ouviste sinónimo. Marmitas! Ganda marmita! Marmitas, sim. Mas Michelas é mais... Parece que é mais fancy do que Cabeçudo, por exemplo. Cabeçudo é bem... Cabeçudo. Michelas é mais... Ganda cabeça. Podia ser uma marca de um produto. Tens aí maionese de Michelas. Tipo uma coisa assim. Meio marado. Ora, olha, eu queria fazer aqui uma pergunta, voltando um bocado à televisão e ao cinema, que era se tu gostavas de fazer vozes para uma série de animação. Vozes para uma série de animação? Olha, tem a ver com os teus interlúdios e as vozes que fazes em algumas canções. Eu até tenho aqui uma ideia, que é uma série chamada O Quarto Mágico, em que rappers vão para o Quarto Mágico partir para grandes aventuras.
Eu, por acaso, agora estava... E voltando até à conversa inicial, lembro-me quando era miúdo, um dos castings que fiz, também fiz um casting para isso. Mas não fiquei, eu nunca ficava. Mas justificavam? Sabes porque é que não ficavas? Ou... Não justificava. Aquela cena do depois falamos, se não falarem, não tem que dizer... Não... Exato. Mas eu acho que não tenho muito jeito para isso, sinceramente. E neste momento, há pessoas... Por exemplo, o Sir Scratch trabalha nesse ramo. A sério? O Sir Scratch, a vida dele é essa, principalmente. A sério? Ei, Uou. fixe. Por acaso ele tem uma voz fixe. Principalmente para cenas mesmo para Angola e isso. Ok. Faz cenas com sotaque e tal. Pois ele próprio é um cartoon também. Yeah. O Carlos Afonso, ele O quase, Bondage, não é? o Bondage, ele quase que me responsabiliza também por ter entrado nesse meio, porque eu neguei um convite que depois sugeri a ele e ele ficou, e até hoje é ele que está em todo lado. Olha a voz do Carlos, Isso é um projeto fixe também. Esse projeto foi fixe também, ou não gostaste? Estás a falar do quê? Da casa deste senhor. Mas eu não estava a falar da casa deste Eu senhor. sei, mas estava a lembrar-me. Não, a casa deste senhor foi único, foi uma coisa espetacular que ainda hoje em dia as pessoas abordam. A sério? As pessoas abordam. É que ele passou meio despercebido também. Yeah. E a cena é que aquilo é timeless, e é uma cena que as pessoas estão a descobrir, mesmo as que não viram na altura, estão a descobrir agora. Eu hoje recebi uma mensagem do G-Sun, do Wet Bad Gang, que deve ter descoberto isto agora. Quer dizer, olha, okay. E é teu amigo. Meninas com dor! Oh, Mocote, ainda vais ter que me contar essa história. Isto foi hoje. Ok. Mas viu no YouTube. Eu Deve ter visto. Estava a passar nessa O que dá-me a entender que ele deve ter descoberto isto agora. Sim, deve ter aparecido sugerido lá ao lado. E isto Estamos aqui. mas é um sinal, que é uma coisa de culto. Curtias fazer uma cena do mesmo género? Uma coisa mais de comédia, não é? Mais coisa mais de comédia? Sim. Mas eu estou sempre até a apertar com o Carlos para ele voltar a fazer isso também. E ele já tinha várias ideias, mas já ali, estancou ali qualquer coisa. Também vamos ser sinceros, isto foi quase uma coisa, um sonho, né? Porque isto aqui não deixou de ser uma campanha publicitária, ainda com um orçamento muito bom. Qual era a bebida? Tagos. Exato. Que te permitia, Com dinheiro é outra com coisa. dinheiro, fazeres umas coisas Mas aquilo ainda interessantes. tinha alguns episódios. Aquilo eram o quê? 10 episódios? 13. 13. Yeah. Uma marca pagar 13 episódios. 3 episódios. Olha, hoje em dia não sei se... E não eram curtos. Quanto é que aquilo tinha? Era 11 minutos? Uma coisa assim. Que depois, posteriormente na SIC Radical, eram versões extended de mais 10 minutos cada episódio. Ok. Se calhar havia mais essa parte do que o outro. Mas não gostavas de... Tu que também és um apreciador de comédia. Sim. O que é que não gostavas de ir para essa área? Stand-up. Não, foi um gajo respeita as artes de cada uma. Não é uma cena que eu... Só porque tu és uma pessoa que gosta, não quer dizer que sejas bom a fazê-la, né? Eu acho que é importante também ver os fãs. Agora, se... Sketch, tipo... Guionista. Não, sketches isso aí. Quer ver se elas têm tantos sketches, tantos. Tu estás a prometer um filme que gravaste que... Chama-se Biters. Biters. Também é um cult classic. Mas qual é a sinopse desse? Eu ouvi mencionar esse filme, A não. sinopse desse não sei filme... se queres revelar também. Posso revelar na boa. A sinopse desse filme é... Sou eu, Sam the Kid, faço de mim mesmo, não custa muito. E habitualmente, como as pessoas frequentavam a minha casa, iam lá, aspirantes a rappers, foram lá 2 rappers à minha casa, que o nome deles de grupo era mesmo Biters, era o Sharky and George, o nome deles 2, e eu digo, mas Biters, mas que é que... E eles ficam surpreendidos de eu escrever as minhas rimas, porque eles não escrevem, eles só baitam. Baitar é roubar, é copiar as coisas dos outros. Juntar e... é uma expressão dentro do hip-hop, que é a única regra dentro do hip-hop. Okay. Não podes baitar o estilo de alguém, não podes baitar o flow. Sim, é uma ofensa, não é? Não podes fazer. O resto podes fazer tudo. Agora, e depois eles aproveitam que eu me ausente de casa, assaltam a minha casa e roubam o meu livro de rimas, que passado uns tempos, eu ligo a televisão que está a dar o programa de hip-hop
nacional da altura. Era o beatbox. Pronto, ficcionário, agora por acaso não sei qual é que era o nome do programa, e eles estão a ter imenso sucesso, e depois eu percebo que é com músicas minhas. E pronto, vou só dizer isto. Mas bem, Ok. Parece suficiente. Olha, fiquei curioso. Fiquei Quanto curioso. tempo é que temos que esperar agora? eu por acaso tenho lá a cena, assim, estou assim à espera do momento certo, assim, olha, é quando me apetecer, estás a ver? Mas já tens atores e... Hã? Não, já está feita? Isto aqui foi feito, este filme Isto foi feito com eles. foi feito, este filme foi feito há 18 anos. Há 18 anos. Epá. Opa, Mas tu estás mesmo muito confiante com esse filme para tentares, para quereres lançá-lo assim, não é? Podias ter vergonha, não é? Não tenho vergonha desse filme, por acaso. Mas quanto tempo é que demorou a fazer? É, Foi uma na tarde. boa, mano. Foi tipo, não, demorou, mas pá, aquilo era feito assim, tipo telenovela. Onde é que nós íamos ontem? Ok, então hoje vais morrer tu. Era tipo, ok, apenas assim. Não havia guião, era tipo Não ao havia improviso. guião. É improviso. Aí, o improviso é a melhor cena. É improviso. Epá, isso... Fogo, nós Não, queremos mas- ver isso. Meu. Não, vou ver. Epá, é o que eu estou a dizer. Vale o que vale. Eu não estou aqui a fazer expectativa. Obviamente que aquilo é podre do mais podre que há. Mas Foi já. gravado com quantas câmaras? Uma câmera, mano. Acho que naquela Mano, altura, há 18 a anos... cena é mesmo assim. Metes a câmera aqui a gravar. Toma. Ação, tá a coisa. E estamos aqui. Não há cameraman, se for preciso. Mas aí é que está a cena. Mas fizeste só com gerais? E não, sei- Hã? fizeste- Não é só com Ah, gerais. ok. Não é só com gerais. É toda a gente participa. E também participam bastantes pessoas dentro do meio que já era da altura. Há cameos, estás a ver? Uau. Aí, Isto deve ser uma Isto vai pérola ser um incrível. filme de culto, meu. Yeah, por é Isso que eu vai estou a ser um dizer. filme de culto. Tu nem vais querer saber se a câmara estava Yeah. gravada ou Vais se dar- aquilo vai desfocar. Não vais querer saber. Tu vais ver só Luís, pela cena do Depois os valor que críticos aquilo do público tem. a fazer uma crítica ao Exato. filme. Isso era incrível, Aquilo é uma meu. média-metragem. Aquilo tem Fogo. 50 minutos. Já. 50 minutos. Yeah. Pá, fogo. Yeah. Para além disso, tu também queres... eu adoro esta ideia, que é tu queres fazer um torneio de ping-pong na TV Shellas. Yeah, pá, quero Mas a muito- tua ideia é fixe, que é o DJ eu achei fixe, meu. Não, a cena é essa. Eu basicamente, eu queria... A cena do TV Shellas, eu quero muito pôr a cultura hip hop também, que é para as pessoas saberem o que é a cultura. Da mesma forma que até agora tem faltado muito, mas existe até agora um na mira com um writer, que é o Noman, em que não sou eu que faço a entrevista, é o Chris, porque ele é o Sam da Kid nesse aspecto de nerd da cena, dentro dessa área, para ser uma cena mais rica. E quero fazer de B-Boys também. Exato. Quero que estejam lá representadas as vertentes todas, DJs, tudo. E aí, quando eu vou ao meu arquivo, vocês encontram lá isso tudo. Eu meto sempre um bocado de B-Boys antigos, de DJs, cenas antigas. E em relação a rúbricas recentes, eu gostaria muito de ter DJ sets. E a minha cena é assim, epá, mas visualmente o que é que seria fixe para ser diferente, em vez de estar só a ver um gajo de DJ set, ou mesmo se fosse Sim, exato. Boiler Room Style, de gajos ali à volta a curtir e não sei o quê. Exato. Então pensei em cenas interessantes. E uma delas seria essa, em que o gajo está no meio, estás a vê-lo a passar música e está a ver. Estou eu a jogar ping-pong com o Dillas ou uma cena assim qualquer. Exato. Mas podia ir fazendo várias coisas. Podia ser nessa xadrez mesa. também. Xadrez. Xadrez também. Jogos de Xadrez. tabuleiro. Mas em vez de mudar, dele carregar no relógio, mete para mudar de música. Tipo quando faz a jogada, muda de música. Não, mas a minha ideia era ser mesmo essa, não era sempre tipo um jogo de ping-pong. Não, era, Sim, claro. Eu queria começar com o ping-pong, depois seria isso. Até podia ser também um grafite a ser feito, porque ao menos tem uma continuidade. Estás a ver? Sim. Se demorares 2 horas a fazer um grafite e pronto, assim depois vês a cena, algo que esteja a acontecer, estás a ver? Que é para tu conseguires olhar. Olhar e haver alguma conclusão. Estás a ver? Exato. Embora também possa ser boring à mesma, né? Estás a ver? Porque também veres um gajo a jogar ping-pong. Não, também pode ser. há Slow TV, não é? Mas sim, exatamente, mas Slow TV. ping-pong é ping-pong especificamente porque é a minha cena de eleição. É a única cena que eu sou bom. É o desporto, Mas é é o o teu desporto que desporto de gostas eleição? É o meu desporto de eleição. Não, É- o resto, nada. dentro do hip-hop, de malta do hip-hop, eu sou imbatível. mano. Epá, então... E da minha zona também era. Então temos que ver esse O- torneio. Quando Mas tinha que quiser. ser torneio. O torneio tinha graça. Sim, Mais sim. Wallenstein também é muito bom. Eu estou sempre a desafiar toda a gente. E até agora... Quem é o segundo melhor? Quem é que já venceu uma vez, vá? Não sei, por acaso não sei. Não sei. Polémico este assunto. Pois, ele é polémico. imbatível, não Por é? acaso há um amigo meu que está-me sempre a desafiar, que ele tem treinado muito, que é o MC Ari. E agora tenho de ver que se vou... Porque ele vê-se mesmo que ele tem praticado, porque ele trabalha numa associação e está lá sempre a jogar.
Mas eu também, eu sou aquele gajo. É das poucas coisas que eu tenho confiança, tipo, ok, mas também sou humilde. Eu gosto de falar mais no fim. Exato. Porque a minha cena também é toda mental. És daquele que está sempre a mandar bocas durante o jogo todo. faz jogo mental? A minha cena é jogo mental. Ei, Não, mas não é jogo mental. O meu jogo mental é a ausência do jogo. Ou seja, eu deixo-te te enervar com. Eu não cometo... Tu estás frio Yeah, a jogar. Não é jogo mental que eu estou-te a mandar bocas. Não, eu estou frio, não fales comigo. É tipo. Mas eu por acaso sou assim. Por acaso sou assim. Isso é Eu lixado. não mando muitas bocas. É mais. Eu vou-te fazer com que tu fiques nervoso e tu vais falhando as cenas. E estás sempre com a mesma cara. Tens poker face de. Poker face. Ping-pong face. Não, eu estou mesmo concentrado e a cena é. Eu não sou eu não sou eu que te ganho. Tu é que vais perder. Estás a perceber? Eu não marco pontos. Tu é que falhas os teus. Tu é que vais perder. Eu não quero jogar. Eu não quero jogar também. Nós já jogámos. Eu ganhei-te, por acaso. É verdade. Jogámos no Superbox. Pois foi. Mas tens mal a perder. Não, por Nunca acaso. se ganharam. Não, as últimas vezes que me ganharam, até foi na casa deste senhor, estamos a voltar a um tema que já falámos aqui, que havia lá uma mesa de ping-pong, e o rapaz era um rapaz. Ele é mesmo bom, porque ele até era mesmo jogador profissional de ténis. Okay. Era mesmo, Isso não vale. Mas depois há aquela cena interessante, que era, eu era muito raro ganhar, ele ganhou muito mais. Se for preciso, ganhei 1 ou 2 vezes, ganhava-me sempre. Mas depois há aquela cena interessante, se eu preciso... Um gajo que não te consegue ganhar a ele. Isto irrita-me para caralho no ping-pong. Isso aconteceu no torneio lá no Superbox. Porque havia um gajo que ganhava este gajo, eu ganhava este gajo, ele perdia logo a seguir com o mesmo gajo. Isso irrita-me bem, essas coisas. Como é que é possível? Meu? Também não percebo. É só um ciclo do ping-pong. É só tipo, o ping-pong decide, agora todos jogam. Exato. É muito estranho, pá. Olha, eu não queria falar em bifes de uma maneira tipo, bifes. Mas qual é o teu melhor bife, o teu bife favorito da história do hip-hop? É porque eu tenho uma notícia de ontem que gostava que comentasses a seguir, mas... Deixa eu ver. Mas o que originou as canções mais clássicas? Também pode ser por aí. Ou assim, tipo assim, uau. Sim, bife por bife, se calhar não é muito interessante. Se calhar o bife que gera canções, se calhar é mais interessante. Estou aqui a pensar. Houve o do LL Cool J com Cannabis, que na altura teve muito impacto. Depois o do Jay-Z com o Nas também foi sim, forte. Sim. Mas dizer-te assim um favorito que eu achasse mesmo, é mesmo incrível que este gajo fez, ou fez uma cena bastante original. Que ficaste tipo, o gajo... Tipo... Exato. Não, e eu até estou aqui a escolher mais ou menos coisas taco a taco, não é? De dois adversários de nível, não é? Sim, não é sim, tipo sim, Eminem, claro. Benzino, que é, nem sei quem é o Benzino. Benzino é um gajo fraco, que era um gajo que era dono da revista Source e tinha um grupo também de Boston que é o Made Man, mas era fraco. Okay. Mas o Eminem, por acaso, até normalmente batalha com pessoas que têm algum skill, mas não te sei dizer, mano. Agora, houve tantos na história, não te sei de escolher um. É que ontem saiu uma notícia que não sei se tu viste isso, 50 Cent. 50 Cent Ja Rule. Comprou 200 bilhetes para quem não sabe, comprou 200 bilhetes para a primeira fila de concerto do Ja Rule para que ficassem vazios. Isso é lindo, mano. Exato. Não, mas é lindo, mano. Mesmo que até isso não seja verdade, é uma cena que tu no teu dia do Instagram tu dizes, este gajo, este gajo ganhou. Eu só acho que não é verdade porque 200 lugares não são sentados, não é? Não, mas eu pensei nessa hipótese, porque é que não é sentado? Se calhar até é. Yeah. Mas o Ja Rule ia dar um concerto sentado. Eu também pensei nessa hipótese, por acaso. Então, mas tiras 200 pessoas do concerto, não é? Ou imagina, mas estão lá na fila na mesma. E sabes lá, às vezes há aqueles concertos também que as primeiras cenas até estão numa zona supostamente VIP. Ok, pois. Aquilo, como é que se chama? Aquela fila VIP? Fossezinho. Sim, se fosse por acaso. Às vezes até nem mais em festivais. Tipo, sim, pois é. Eu já estive num fosse desses. E senti-me um bocado mal, porque apanhei uma baqueta de Red Hot e estava um puto a pedir-me. Eu tipo, se calhar nem devia ter sido eu a apanhar isto, devia ter sido este gajo. Continuando no Ja Rule, tu conheces a história dele do Velocidade Furiosa, de ter recusado fazer o segundo filme porque achava que aquilo não ia a lado nenhum. E o Ludacris é que ficou com depois. Podes crer, mano. É mesmo L. Eu acho que o hip hop tem... Olha, tenho aqui outra coisa que é... Eu não sei se já viste a curta que se basearam na tua música do Recado.
Há mais do que uma até, pá. Epá, Mas acho que sério? estás-te a basear numa que está no YouTube. Mas já vi Sim, mais sim, do que sim, uma. Já vi mais do que uma. Há uma que está no YouTube que até há pessoas que pensam que é mesmo um videoclipe. Sim, em são os que- putos, não é? Em que é uns putos, mas ele depois acaba por fazer vários personagens, não é? Ou não? Porque há outra... Não sei se já vi toda. Não, mas há outra que é o miúdo faz as personagens todas. Eu acho que não é Uou, essa. ok, ok. Não, esta que eu estou a dizer, não é que é mais vista. Mas tu gostas quando fazem esse tipo de coisas? Epá, eu gosto. Mesmo que até não gosto do produto final, epá, inspirei É um alguém a tentar respect, fazer alguma exato, coisa. exato. Estás a ver? Por acaso, pá, sou bastante grato por isso. Mesmo que seja mal, seja... eu divulgo os acapelas e os instrumentais no meu canal também, para as pessoas mesmo usarem. Pois, sim, sim. E às vezes está fora do beat, mas não faz mal, man. Tu ao menos estás a praticar algo para... Pode ser que a próxima venhas a ser um bom produtor e estou a ver as tuas primeiras experiências e que um dia vais contar numa entrevista também, olha, comecei a fazer umas remisturas lá com aquilo, ao princípio aquilo saía ao lado, mas ao menos contribuí para tu fazeres alguma coisa. E, pá, embora eu quando faço estas músicas, especificamente de storytelling, a cena... Sim, esse é o já mais puro. Mas já é tu imaginares na tua cabeça. Estás a Sim, ver? já é um filme. É como se estivesse a Fazer dizer o um filme guião. na não é? cabeça, sim. Essa música sim, é Yeah. quase de... Fui ali. Yeah. Tu dizes que também queres organizar as tuas letras para um futuro, organizar de expô-las, Sim. de partilhá-las. Tu já pensaste, se já consideraste lançar um livro com as letras, ter um formato físico? Já, por acaso já pensei nisso. Sim, eventualmente isso irá acontecer. Para ir para o Plano Nacional de Leitura? É isso, eu ia te perguntar isso, não querias criar um plano nacional de hip-hop? Não, Isso era bom. eu nem sei o que é que vocês estão a referir. Eu não sei. Não, ao plano nacional de leitura. Sim. Isso é Tipo, o quê? os livros que tens de ler É na tipo os escola. livros que tens de ler na ok, escola. desculpa. E Sim, tu sim, criavas sim. o plano nacional de hip-hop. Que era o hip hop que tinhas Tu a que ouvir és na quase um escola. professor. Não, mas não. Eu podia ser uma pessoa que podia se metia assim alguma sugestão, mas não queria ter essa responsabilidade. E se te convidassem para ser professor, tipo num curso sobre... Já o faço. A sério? Tanto de letras como de... E gostas de ser professor de... É o quê? Tu não tiveste nem a ti que não foi a fazer, dar aulas? Yeah. Que eu também andei lá e tu tens a... Eu dei aulas, eu gosto sempre de dizer isto, sabe-me bem. Dei aulas... Era aí que eu queria chegar, acho eu. Exato. Boa ponte. Na escola que não me deixaram lá estudar. Uma! Não perdeste nada também. E Pronto, diz. tu queres dizer... Não, ia Sabe perguntar uma- se davas boas notas nesses... Não, atenção. Não, Eu nunca, foi só- por isso é que eu nunca na vida me diria que era professor, porque não foi nesse... Não foi dentro desse contexto. Era uma cena mais que ias lá uma ou duas vezes por ano, não havia uma cena de avaliação. É mais vais lá, abrir a mente, se Deus quiser alguém, partilhas a tua maneira de fazer as coisas, vamos aqui construir uma letra ou um beat. Conversar um bocadinho. Mais workshop style, estás a ver? Eu digo isto porque tinha essa pergunta. Agora estamos a viver uma espécie de boom de hip-hop, principalmente cá em festivais, em tudo. O que é que tu estás a achar? Finalmente, não é? Finalmente. O que é que tu estás a achar desse momento? Achas que é bom ou também há muito mainstream, muito ruído, que te está a chatear um bocado, ou achas que há espaço para toda a gente? Ou que é preciso acalmar um bocado? Epá, a cena é que eu acho que aqui já estamos a chegar a um ponto mesmo... Até quase compreendo alguém que diga, pá, já chega de hip-hop, o cara já está por todo o lado. O novo Kizomba. Exato. De certa forma. Se disserem isso, eu compreendo, porque, pronto, realmente está um pouco assim. Mas acho que há espaço... O pessoal também está entusiasmado, não é? Pá, eu fui ao Superboc este ano e pá, eu vi amigos meus que estavam mesmo tipo, ansiosos por ver, mesmo artistas portugueses e artistas... Sim, que se calhar há 5 anos não estavam. Sim, também. sim. Pois. Não, e acho que há coisas com bastante qualidade. A única diferença é que, pá, isto eu digo sempre, pronto, há espaço para coisas sem qualidade, que na minha opinião, né, vou dizer na minha opinião, na minha opinião não tem qualidade, que se calhar noutros tempos essa pessoa com esse mesmo talento e essa mesma música não teria esse espaço. Estás a ver? Mas depois também há a dica de, não me estás a lixar a minha banca, estás a fazer a tua vida, tipo, está-se bem. Mas achas que para mim é desejo de sucesso para toda a gente, mesmo que não tenha... Exato. mesmo que eu acho que, na minha opinião, não tenha muito talento, pode vir a ter no futuro, ou
pode evoluir ao ponto de me agradar. Estás a ver? Eu li uma entrevista do Valete e ele estava a dizer uma coisa que eu achei interessante, que é que achava que o hip-hop estava a perder a cena da contracultura. Achas que está a perder isso? Que está a ficar menos cru, menos... A cena é isso que eu estou a dizer. Por estar a ficar tão... Não é mainstream, mas... Pois, mas a cena é essa, é tipo, tu estás-te a basear no quê? Porque eu às vezes eu prefiro viver na minha bolha e ouvir Exato. aquele hip-hop, aquele Que tu hip-hop queres, que eu não é? sempre ouvi e continuo a ver 2018 em quantidade absurda. Hip-hop que me satisfaz, que me inspira. Estás a ver? Eu estou aqui nesta bolha, tranquilo. De vez em quando vou ali espreitar. Ok, está ali, está-se a passar isto para não seres uma pessoa que não está a par das situações. Ok. Pá, e se cada um conseguir, se houver também espaço para aquele hip-hop que me inspira, também de poderem vir dar cá concertos, poderem ter algum sucesso e poderem viver do seu sonho, mesmo que não sejam tão ricos como os supostamente menos talentosos ou aqueles que são menos o meu gosto, mas acho que também sempre foi assim. Eu acho que nós vivemos numa utopia. Parece que queremos que o hip-hop com complexo, ou com knowledge, ou o hip-hop com consumo, como eu digo na minha música, que esse é que seja o vitorioso e que tenha lá em cima e seja o dominante. Mas a história diz-nos o contrário, porque também há uma grande fatia da música que serve para a parte lúdica, da diversão, de tu esqueceres até dos teus problemas da tua vida. Exato, Claro. é para isso que serve, não é? Para isso que foi Também criado serve, também, não é? também Sim, serve serve para de isso. resistência e serve também Então, qual é a pura surpresa? diversão. Qual é Pois, a surpresa também de coisas mais banais, por assim dizer, estarem a ser populares? Pá, Não há problema nenhum. por isso, mas é o que eu estou a dizer. E depois é veres que também, quando sais dessa bolha, vês que também, está ali o Kendrick Lamar, é um gajo super complexo, super interessante, também dentro da cena, super talentosa, Exatamente. que, olha, nem tudo está mal. É tentares ver o copo da maneira que tu queres, estás a ver? Claro. Ok. Mas eu compreendo também. Eu agora, por exemplo, estou numa fase mais conformada de positivismo, Gandhi, estou aqui. Mas já tiveste uma fase má em Mas às que... vezes há aqueles dias, que estás, isto aqui. Ei, este gajo... aqui. Epá, Como é que ele foi capaz? Olha, temos só mais 10 minutos, eu vou deixar-te vender o teu peixe também. Há aqui uma pessoa que pergunta se vai haver uma tour deste novo álbum, quando e onde, se souberes, não sei. Inicialmente não irá haver, porque isso, pronto, são vários artistas que participam nesta compilação, é um álbum / compilação, que envolvem, pronto, muitos artistas, da mesma forma que se calhar não há a turnê do DJ Khaled com os convidados. Com o todos. Justin Bieber, o Wiz Khalifa e o Chance the Rapper. Exatamente. Mas posso levantar o véu que há a possibilidade de haver um one-time only show para o ano. Para o ano de haver o evento desta compilação. Estou a torcer para que isso aconteça, não organizado por mim, porque se fosse organizado por mim não iria acontecer mesmo, de certeza absoluta. Pronto, Mas fica aqui o anúncio. convite. Exatamente. Vou aproveitar então estes últimos 5 minutos para sugestões. E não vale dizer Three Identical Strangers. Sugestões? Sugestões Sim, de sugestões de leituras, filmes, de livros. sítios, E o não que quiseres. vale Three Identical O Strangers. que tu quiseres. Que eu já vi também. Eu ainda não vi, tenho lá por tua sugestão. Exatamente. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Um som, um Mas livro, até pode ser uma comida. uma comida, uma peça de roupa, o que tu quiseres. Pode ser o teu disco. O teu disco. Deixa-me pensar. Epá, agora se A última apanhar. coisa que leste, que viste, que comeste. Exato. Ou que foste, sítio que foste. Epá, o que é que eu devo recomendar? Um filme? Um filme. Um filme. Um filme? Tens que acabar com o filme. Então vou acabar com um filme. Deixa eu ver. Quais são os filmes que eu vi, man? Estou sempre a ver filmes. Uma série. Uma série. Olha, uma série. Olha, pronto. Estreou agora aqui uma nova season que tu falaste do Hip Hop Evolution, que tenho estado aqui a ver no Netflix, ainda não vi os episódios todos. Acho que por acaso é uma série bem conseguida, documental sobre a história do hip hop e que, apesar de eu já ter visto imensos documentários sobre hip hop, mesmo assim aprendo ali qualquer coisa que ainda não tinha visto em vários documentários. E isso é que é o importante, é tu saberes o que já foi feito e aprenderes ali alguma coisa. E veres o que está para vir por também, exemplo, não é? já houve um documentário do Nas, o último documentário que houve do Nas sobre o álbum dele, o clássico. Era o Illmatic. Illmatic. Pá, e eu, de ler tantos
oral stories e da cena toda, eu vi aquilo e não aprendi rigorosamente nada. Estás a ver? Pois, exatamente. Para quem já é fã, é importante às vezes também ter lá algo Que ainda- algo que ainda Eu não tinha saiba. aqui uma pergunta que era: eu imaginava-te a seres o host desse programa, como é aquele MC que o apresenta. Yeah, exatamente. Obrigado sempre por teres vindo. Muito obrigado. Peço desculpa às pessoas que fizeram perguntas e que eu não as consegui Sim. fazer. Vou fazer propaganda também aos meus cartoons. Fiz este caderninho hoje, que é uma pequena fanzine, que é o Super Honesto, e vou dar ao rapper Super Honesto, aqui ao Sam. Obrigada. Obrigado por estarem desse Eu não lado. tenho nada para oferecer, Sam, desculpa. Não sou tão criativo como o meu companheiro. Exatamente. Só pude oferecer a minha companhia. Obrigado e até a próxima segunda Até a às próxima 10h30. segunda.